do curso, tudo bom? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa matéria de cálculo algébrico. Eu estou classificando como parte 2, porque nós vamos trabalhar nessa aula de hoje os produtos notáveis e a fatoração, tá? Primeiramente, o que vem a ser um produto notável? O produto ele é o resultado de uma multiplicação, e notável é algo de grande importância, né? Então, produto notável são multiplicações importantes, multiplicações especiais. No primeiro caso que eu coloquei para vocês aí, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da soma de dois termos ele é representado pela seguinte expressão: a mais b ao quadrado, generalizando, né? Então, de uma forma geral, a mais b ao quadrado, logo, a soma está indicada dentro do parênteses e o quadrado lá de fora. Então, por isso o nome quadrado da soma, né? O quadrado da soma de dois termos pode ser representado como multiplicando a expressão ela por ela mesma, ou seja, a mais b vezes a mais b. Logo, ao aplicar a propriedade distributiva, temos que, aqui nesse caso, nós faríamos a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, b vezes a, ab também, e b vezes b, b ao quadrado. Como teríamos dois termos semelhantes, ab mais ab, 2ab. Então, a mais b ao quadrado é o resultado do a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, tá? Então, assim seria o cálculo desse produto notável. O que vai acontecer também no quadrado da diferença de dois termos. E aí, olha como é que eu coloquei para vocês aqui de forma geral. A menos b ao quadrado, né? Então, explicando exatamente esse título, quadrado da diferença de dois termos. A menos b ao quadrado. O a menos b ao quadrado também pode ser calculado multiplicando a menos b vezes a menos b. Logo, ao aplicar a propriedade distributiva, temos que a vezes a ao quadrado, a vezes menos b menos ab, menos b vezes a menos ab também, e menos b vezes menos b mais b ao quadrado. Como teríamos dois termos semelhantes, menos ab menos 2ab. Então, essa expressão, né, tem como resultado um trinômio, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Percebam que nesses dois casos aqui, as respostas, né, desses produtos notáveis são trinômios, tá ok? E o terceiro caso, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, ele vai ser representado pela seguinte expressão: a diferença, tá vendo, ó? Olha lá, ó, a diferença entre o quadrado dos dois termos. Como é que nós vamos representar isso? O produto da soma pela diferença de dois termos, a mais b vezes a menos b. E aí, como é que nós vamos resolver isso? Também poderíamos usar a distributiva, que ficaria a vezes a ao quadrado, a vezes menos b menos ab, b vezes a mais ab, e b vezes menos b ao quadrado. E aí, nesse caso, turma, nós teríamos dois termos semelhantes, mais ab com menos ab, que no caso, eles se cancelariam. Logo, só sobraria como resultado final a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Então, efetuar o produto da soma pela diferença de dois termos é a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu vou fazer um vídeo daqui a pouquinho e vou colocar um exemplo de cada para vocês, tá bom? Vamos dar continuidade agora à fatoração. Vamos lá, fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores. Então, fazer a fatoração de uma expressão algébrica não é fazer um outro resultado dela, é apenas escrever esta expressão de uma outra forma, como um produto de fatores, tá? Como produto de fatores. E aí eu coloquei para vocês aí os casos de fatoração. O primeiro caso, que é o mais utilizado, fator comum em evidência. Usamos esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. Então, percebam, isso é muito importante, ó. Quando nós vamos usar esse caso, né? Os alunos perguntam muito quando utilizar cada caso. E aí vai agora a dica para usar esse caso. Quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. Aí eu coloquei para vocês dois exemplos. Nosso primeiro exemplo, 12x mais 6y menos 9z. Por que utilizar o caso do fator comum em evidência? Porque se vocês olharem aqui, nos três termos, porque aqui é um trinômio, né? Eu tenho o fator comum. O fator comum aqui é o 3. Por quê?
Porque 12 é o resultado de 3 vezes 4, 6 é o resultado de 3 vezes 2 e 9 é o resultado de 3 vezes 3. Então, se vocês perceberem, o 3 aparece em todos os termos desse trinômio, tá? Então, é ele que vai ser posto em evidência. Quando você coloca o termo em evidência, obviamente, você já deve colocar o quê? O termo em evidência e a multiplicação indicada, que aqui não aparece, mas vocês sabem que entre o 3 e o parênteses tem uma multiplicação, tá? Então, é 3 vezes. E aí, você agora vai destacar quem multiplicado pelo 3 que dão esses termos aqui. Então, quem multiplicado por 3 dá o 12x, o 4x. Quem multiplicado por 3 dá o 6y, 2y. E quem multiplicado por 3 dá o menos 9z, menos 3z, né? Então, coloquei em evidência o 3 e dentro do parênteses os fatores que multiplicados por 3 dão exatamente esses termos aqui da expressão do polinômio inicial, tá? Então, essa é a forma fatorada desse polinômio. Percebam, essa forma fatorada é exatamente uma outra forma de escrever esse polinômio, tá bom? Através de um produto indicado. Outro exemplo, 2a ao quadrado b mais 3a ao cubo c menos a quarta. Bom, vamos ver quem é o fator que se repete aqui em todos os três termos, porque aqui eu tenho um trinômio, de novo, né? De novo aparecendo um trinômio. Quem aparece aqui nos três termos de uma forma implícita? Quem é que está aparecendo? O a ao quadrado. Percebam, aqui o a ao quadrado já está explícito. Aqui eu tenho a ao cubo. A ao cubo é a mesma coisa que a ao quadrado vezes a. E aqui eu tenho a quarta. A quarta é a mesma coisa que a ao quadrado vezes a ao quadrado. Bom, então a ao quadrado é o nosso fator comum. Então ele vai ser posto em evidência, em destaque. Então a ao quadrado, ponto, né? Ou seja, representando o produto. Dentro do parênteses vão ficar os termos que multiplicado por a ao quadrado dão exatamente os termos lá do polinômio. Então quem multiplicado por a ao quadrado dá 2a ao quadrado b? 2b. Quem multiplicado por a ao quadrado vai dar 3a ao cubo c. 3ac, né? Porque o a ao quadrado já está aqui do lado de fora, né? Na evidência. E quem multiplicado por a ao quadrado vai dar menos a quarta. Menos a ao quadrado, tá? Então, essa daqui é a forma fatorada desse trinômio que eu coloquei para vocês aí como exemplo, tá? Vamos ver agora os outros casos. Os outros casos, agora eu vou falar para vocês do caso do agrupamento. O caso do agrupamento é quando no polinômio que não existe um fator que se repita em todos os termos, tá? Podemos usar a fatoração por agrupamento. Por exemplo, às vezes a expressão ela tem dois termos que existem fatores comuns e os outros dois que têm fatores comuns entre si. Então, nós usamos o quê? O agrupamento. Nós vamos formar grupos dos termos que têm fator comum, tá? Então, vamos lá. Exemplo, vamos direto ao exemplo. O polinômio que eu coloquei para vocês, mx mais 3nx mais my mais 3ny. Bom, percebam, não tem um fator comum que se repita aos quatro termos, porque aqui eu tenho um polinômio de quatro termos. Não tem. Mas se eu pegar o primeiro com o segundo, eu tenho sim o x. Se eu pegar o terceiro com o quarto, eu tenho o y. Então, é assim que eu vou agrupar. Eu vou agrupar o primeiro com o segundo, e aí eu vou colocar em evidência o x. Por isso, vai ficar x, ponto, da multiplicação. Dentro do parênteses vai ficar o quê? M, porque quem multiplicado por x dá mx? M. E quem multiplicado por x dá mais 3nx, mais 3n. E no terceiro com o quarto, eu vou colocar em evidência o y. Então, colocando em evidência o y, quem é que fica dentro do parênteses? M mais 3n. Aí, percebam, agora nessa linha aqui, se vocês analisarem o que está dentro do parênteses, acaba sendo de novo um fator comum, que também pode ser colocado em evidência, porque eu tenho m mais 3n num parênteses e no outro parênteses também, m mais 3n. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses termos, né, essas somas que estão dentro do parênteses e colocar ela em evidência de novo, tá? Colocando ela em evidência dentro do parênteses, óbvio, o pontinho lá da multiplicação. E quem é que vai ficar no outro parênteses? Os fatores que estavam antes do parênteses, ou seja, os fatores que foram colocados, né, em evidência na primeira fatoração, que é o x
mais o y que sobrou, na verdade, né? Então, o m mais 3n vai para frente, sendo colocado em evidência, e o que sobra fica no outro parêntese, que é o x mais o y, tá bom? Lembrando que aqui, ó, entre esses dois parênteses, existe uma multiplicação, tá, turma? Não pode esquecer disso. Porque, como nós falamos anteriormente, a fatoração, ela é o quê? Uma forma de expressar o polinômio num produto indicado, tá bom? Então, vamos lá, mais um caso. Trinômio do quadrado perfeito. Trinômios são polinômios com 3 termos. Os trinômios dos quadrados perfeitos vão estar expressos da seguinte maneira. Ou ele vai estar expresso na forma de a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, ou ele vai estar expresso na forma a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Vamos direto ao exemplo. Exemplo, x ao quadrado mais 6x mais 9. Bom, como esse é um trinômio do quadrado perfeito, então vale, né, o que eu vou falar para vocês agora. Vocês podem pegar o primeiro e o terceiro termos, né? O primeiro termo aqui é o x ao quadrado e o terceiro termo é o 9, e extrair a raiz quadrada de cada um deles. Extraindo a raiz quadrada de x ao quadrado, dá x. E extraindo a raiz quadrada de 9, nós temos 3. Podem observar, e isso aí vai valer apenas para você verificar que esse trinômio é um trinômio do quadrado perfeito. Se você pegar um resultado aqui da raiz quadrada do primeiro, que é o x, com a raiz quadrada do terceiro, 3, você vai ver que esse termo do meio, ele é o produto de 2 vezes o x pelo 3, ou seja, 2 multiplicado por x por 3 dá 6x. Isso faz o quê? Verificar que esse trinômio, ele é um trinômio do quadrado perfeito, tá? E que vale você fatorar dessa forma. Tirando a raiz quadrada do primeiro, que é x, tirando a raiz quadrada do terceiro termo, que é 3, o sinalzinho do meio vai ficar entre parênteses ligando o x e o 3, né? E aí você vai considerar isso, ó, essa soma, fechando e abrindo parêntese, e ao quadrado. Tá? Se aqui tivesse menos, se fosse x ao quadrado menos 6x mais 9, como ficaria essa fatoração? Ficaria x menos 3, fecha parênteses, ao quadrado. Tá ok? E a diferença de dois quadrados, para fatorar polinômios do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, usamos o produto notável da soma pela diferença, né? Que foi o que nós vimos ainda agora. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, a diferença de 2 quadrados. Por que eu sei que esse caso é a diferença de 2 quadrados? Porque 9x ao quadrado é o quadrado de 3x. E eu sei que 25 é o quadrado de 5. Então, como eu poderia fazer a fatoração desse polinômio? 3x, que é o resultado dessa raiz quadrada, mais 5, que é o resultado da raiz quadrada de 25, num parênteses a soma, ponto da multiplicação, no outro parênteses o quê? A diferença, 3x menos 5. Então, essa fatoração vai ficar 3x mais 5, ponto 3x menos 5. Esse ponto aí está indicando a multiplicação, tá? Da onde saiu o 3x? Da raiz quadrada do 9x ao quadrado, tá bom? E da onde saiu o 5? Da raiz quadrada de 25. Percebam, esse método de resolução só serve quando for diferença de dois quadrados, ou seja, quando você tiver um binômio e nesse binômio você estiver indicando uma diferença e esses dois termos eles têm que ser quadrados perfeitos. Tudo bem?